Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. S'il vous plaît, êtes-vous heureux? S'il vous plaît. Maintenant, je m'indigne déjà beaucoup, alors. Que vous êtes heureux, monsieur? Oh, ne parlez pas tout ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours. Oh oui, oh, ben, ça va. Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Et êtes-vous malheureux? Quoi? Malheureux? Pourquoi? Est-ce que vous êtes heureux? Non. Pas Pourquoi? Ah, c'est lui, là, répondrait. Et vous pensez... Non, n'ayez pas peur, c'est le micro. Edgar et moi, nous voudrions connaître votre avis. C'est moins bien que du Charlot, mon frère. Très beau dans le film, c'est qu'on passe d'un naturel qui est finalement très faux. À la différence du cinéma habituel, nous réintroduit dans la vie. Eu queria fazer essa introdução do documentário, porque a gente, nesse momento de quarentena, está tendo a possibilidade de assistir o meu festival favorito, que me apresentou o Jean Rouch, que é o Tudo é Verdade. E eles já deviam fazer isso antes, porque documentário geralmente é gratuito, porque não tem muito público, né? E esse festival que acontece aqui no Rio, São Paulo, Brasília, BH, vários lugares lotam as sessões, né? E antes eu lembro que eu passei 2 anos sem ir para o Rio, assim, eu só fui para assistir filme nesse festival. E eu amo documentário, a Vânia também é apaixonada de documentário. E esse documentário, ele é tão especial, porque ele começa falando do ano que ele foi feito, depois ele termina com um debate, e as pessoas não se gostando. E eu achei incrível ele falando, nós acompanhamos essas pessoas, a gente amou elas, e elas não se amaram, né? Então, eu fiquei tão tocada quando eu vi esse filme. Eu acho que eu vi umas 20 vezes. Mas como eu já assisti tantas vezes, parece que esses personagens são até atores para mim, né? Então eu reconheço eles. Então pode ter sido um pouco difícil acompanhar eles. Mas você vê que algumas pessoas abandonaram a sessão, falaram para mim que não gostaram do filme. Falei, mas volta para o final, tem que vir para o final, porque vai ter gente que também achou a mesma coisa que de vocês. Né? O filme não me pegou, como aquele namorado da Marceline falou. Eu achei muito chato, esse filme é terrível. E ele é um dos produtores, né? Ajudou a fazer. Então, tipo, a diversidade de opiniões ali, eles todos estarem lá e assistindo o filme e comentarem o filme, eu achei isso, tipo, um filme perfeito, né? A metalinguagem. Ah, e só uma coisa que eu quero comentar. Quando a Marceline, primeiro sendo racista, falando que nunca não ficaria com negro, e depois ela acaba contando a história dela, do nazismo, ela foi a primeira judia a falar para uma câmera da experiência pessoal dela no cinema. Porque já tinha tido em 55 documentários do Alain Resnais, alguma coisa da neblina, falando dos campos de concentração, denunciando os campos de concentração para o mundo inteiro que não sabia, mesmo com o final da guerra. Só que não tinha nenhuma história particular, ninguém foi entrevistado. Então a Marceline foi a primeira judia a falar do campo de concentração para uma câmera. E aquela cena dela andando sozinha, vocês viram que ela estava carregando uma mala? Eles inventaram o dispositivo de gravar som para ir para a rua, que esse documentário só foi possível por causa desse dispositivo. Claro que não foi eles que inventaram sozinhos. Guerra faz toda a tecnologia que a gente tem doméstica, né? A gente tem aí micro-ondas, mas antes isso aí serviu para alguma coisa. Ou para guerra bélica, enfim, guerra mesmo, ou para o espaço, né? Enfim, as tecnologias são sempre nessa corrida bélica, né? E aí já tinha sido desenvolvido captação de som e de imagem para guerras, mas ainda era muito grande,
era muito pesado, muito barulhento, e o Jean Rouch desenvolveu isso, e alguma coisa, eu não sei quem foi primeiro, mas no mesmo ano saiu a Primárias, e eles também tinham esse equipamento. Foi assim que foi inventada a reportagem de rua, foi graças a esse equipamento. Então, aquela cena da Marceline, que é muito triste, ela falando do pai dela morrer no campo de concentração, eu chorei de novo. E acho que nas primeiras vezes eu não me emocionei muito, porque eu estava achando estranho, assim. Mas, nossa, é muito triste, assim, né? E ela só conseguiu fazer aquela cena porque ela estava distante, né, das pessoas, assim. Ela não poderia falar aquilo na frente de todo mundo. Então, teve que ter a presença da câmera, pena que a Miriam não conseguiu ver o filme também, ela estava com o mesmo problema que a Celina, na internet dela. Mas a câmera, ela funciona como se fosse uma psicanálise, né? Ela interfere na realidade das pessoas, e as pessoas querem se abrir para a câmera como se falar da vida delas fosse resolver os problemas delas real naquele momento, fosse trazer a felicidade para elas, enfim. Aí é isso que eu queria falar. Agora eu quero ouvir todo mundo. Quem vai ser o primeiro? Celina, você está no multi. Tudo. Um multi-all. Não para te ouvir. Eu posso falar, Lili? É porque a gente não consegue... Deixa a Celina falar primeiro. Não. Fala, Celina. Bom, Alô, posso falar? Peraí, Sibeli, um minutinho. Deixa a Celina falar, depois você fala. Vamos lá, Celina. Poxa, muito obrigado pelo filme. Realmente, esse é daqueles imperdíveis, né? Como você, eu também já vi várias vezes esse filme. E, para mim, assim, a cena de abertura, que ele diz para o espectador o que é o filme, vamos fazer o cinema verdade. E a cena de encerramento no Museu de l'Homme, em que eles estão debatendo exatamente o que é o conceito do filme. E, na realidade, naquela última cena que você estava falando, né, que as pessoas não se gostam, não, mas teve vários que se gostaram, né, na cena de passar o filme, né? E cada vez que eu vejo esse filme, vejo detalhes novos. Por exemplo, o que é o operário, como é o nome dele? É o Ângelo, né? Isso. O Ângelo, quando ele deita para dormir, ele está lendo Danton. Eu nunca tinha notado isso. E eu já vi esse filme várias vezes. Eu não percebi também. Então é curioso como o olhar vai mudando, né? É óbvio que a cena mais forte é aquela cena dela, né? Na discussão, né? Judaica, e aquelas coisas de Saint-Tropez são um pouco para relaxar o filme, né? Porque o filme é contundente, né? Ele perguntar se você é feliz é uma pergunta do ser, né? Talvez uma pergunta filosófica, né? Tanto que um dos perguntados puxa lá o livrinho do Descartes para dizer, mas qual é o filósofo que você quer? Então, tem humor também, né? Tem um lado que a montagem traz, né? O ritmo, né? É o ritmo. Então, assim, pode parecer, né? Você tem uma coisa... Não, cinema direto é uma coisa assim, uma coisa dificílima. Porque, como você citou, por exemplo, Eu, o Negro, que é um filme espetacular, é toda a montagem da imagem, estava toda pronta, e aí eles foram criando aquela historinha toda do som, que não vou dar spoiler, se um dia você passar, eu também estarei aqui para assistir do Jean Rouch, né? Eu acho que assim, é o grande... depois do Homem com a Câmera, eu acho que, para mim, é o grande filme que discute realmente o que é o cinema, né? E aí é a história do que você falou muito bem, não tem gênero, né? Essa história de gênero é como grandes escritores, eles não caem na armadilha do gênero. Você é cronista, Clarice Lispector que falava isso, né? Ela não cai na armadilha do gênero. Então, eu não quero monopolizar aqui, mas só queria agradecer e dizer assim, que adorei estar revendo esse filme, revi detalhes que eu não tinha visto nas outras vezes. Obrigada, Lília. Obrigada a você. Posso falar, Lili? Eu posso falar? Pode falar, Sibeli. Então, eu vou dizer, eu fiquei muito emocionada com esse filme, mas muito emocionada mesmo, porque eu vivi aquela época lá.
e realmente o negócio de metrô, boulot, dodô. Agora, perguntar a francês se ele é feliz é uma piada, porque o francês está sempre reclamando, sempre fazendo manifestação e sempre infeliz. Minha família toda é francesa, do lado da mamãe, e a gente pergunta: comment vas-tu? Ah, moi, plus ou moins. Ou sinon, ça fait aller. Nunca ninguém diz eu estou bem. Todo mundo estou mais ou menos, quer dizer, eu estou arrastando, quer dizer, eu estou... Então, é até uma piada perguntar ao francês no meio da rua qu'est-ce que c'est le bonheur? Tu es heureux? Porque eles nunca vão estar felizes. Isso faz parte até da chateação deles. Eu dizer, je m'emmerde a Saint-Tropez. Quer dizer, até em Saint-Tropez eles são merdão, entende? Então é muito curioso isso. Eu achei o filme genial, eu gostaria de ver de novo. Beleza, obrigada. Vou ficar muito... Porque senão eu vou ficar... Quem é o próximo? Otávio. Eu achei que é uma coisa assim, né? Não somos cinéfilos, né? Então eu vejo o filme, gosto ou não gosto. E para mim, assim, é muito datado, né? Uma coisa de 60 parece que né? Uma coisa que aconteceu quase 60 anos atrás. Né? Então, vamos dizer, o que me bateu primeiro, assim, como as pessoas fumavam, né? Em 1960, né? Eu fiquei intoxicado só de ver como é que as pessoas fumavam, inclusive eu, na década de 60. A segunda coisa, eu que não conheço a Europa, né? Portanto, não conheço Paris, e talvez por ter saído do Rio já há uns 2 anos, assim, uma sensação meio de sufoco, porque já era assim, sempre foi uma metrópole e realmente assim triste, né? Uma coisa que quase nunca faz sol, né? E uma cidade plana. Para nós, assim, mesmo no Rio, né? Uma cidade plana é uma coisa... Né? Então, meio assim, é um olhar de uma coisa que talvez não existe. As pessoas, hoje em dia, eu acho que elas falariam muito diferente. Né? Se esse filme fosse feito hoje em dia, eu acho que seria diferente. Ele foi feito várias vezes pelo Eduardo Coutinho. Mas, assim, então, deixa eu falar. Mas a questão do filme, ela não é datada. Eles querem perguntar assim, você é feliz? Né? Isso não é uma coisa datada. Você pode perguntar isso hoje, acontece a qualquer momento. Só complementando, desculpe, a questão do racismo, né? Que era uma questão na França, é uma questão no Brasil, né? E eu não sei se esse filme, Eu Negro, que Celina comentou, se é sobre isso. Se o tema... Não. É um filme feito lá na África. Isso. Deixa eu falar só uma coisa, então, já que está aqui, né? A bola. Eu achei muito interessante, assim, porque eu acabei entrando na história do filme, do documentário, entendeu? Assim, eu acabei me sentindo como se ele estivesse me entrevistando também. Que legal! Porque essa questão não é datada, né? Se você é feliz. E assim, algumas coisas que me chamaram a atenção, me identifiquei, por exemplo, aquele rapaz, né? Aí ele vai para a fábrica, trabalha, e depois ele volta de ônibus, né? Aquele ônibus cheio. Eu andei muito de ônibus cheio. E eu nunca me senti infeliz por causa disso. Claro que eu vou dizer assim, eu era feliz, não era isso. Mas assim, eu não era infeliz. Assim, quando jovem, eu trabalhei muito, eu andava muito de ônibus, nunca gostei de dirigir, tenho medo.
Nunca me preocupei com isso. Isso aqui no Brasil é muito assim. E eu gostei que ele falou disso. Aqui todo mundo tem carro. A pessoa se priva de tudo para comprar um carro. E aqui no Brasil também conheci muita gente assim. Eu nunca liguei para isso. Assim, porque eu acabei me colocando na situação do filme, tá? Dialogando com o filme. Foi bacana, porque assim, eu me lembrei assim, de que essa questão se você é feliz ou não é feliz, eu acho que existe uma certa vocação para a felicidade nas pessoas. Tem gente que tem mais vocação para a felicidade do que outras. Eu sempre fui uma pessoa que tive vocação para a felicidade. Eu não me sentia infeliz absolutamente de pegar um ônibus e ir para Irajá, trabalhar em Irajá, voltar, sei lá, ficar sem dinheiro, que cuidar dos filhos. Eu nunca me senti infeliz com nada disso. Então, assim, eu acho o seguinte, mas a questão da infelicidade, para mim, ela se coloca assim, quando você está fazendo coisas que são absolutamente contra, que você não consegue se identificar de forma alguma, né? Eu acho que isso talvez para mim, essa é a questão. Quando eu estava fazendo todas essas coisas, até hoje, que eu fui para correr, mas se você está fazendo uma opção por aquilo de alguma forma, você está sentindo que aquilo faz um sentido e você se integra na vida, porque a vida também é isso, né? É você trabalhar. Claro, se você faz uma coisa totalmente fora, alienada, acho que isso que acaba trazendo infelicidade. Então, assim, eu achei bacana. Eu acabei entrando na do filme. Agora, eu gostei daquele casal jovem que eram artistas, assim, a gente vende uma tela, aí fica o tempo. Aqueles de todos, eles pareciam mais felizes ali, exatamente isso. Eles ficavam sem dinheiro, mas não, daqui a pouco a gente vende um negócio, aí faz outra coisa, viaja, aí volta. Não tinha aquela... Eles não estavam presos ainda numa armadilha de uma vida, né? Migrada, não sei o quê. O outro que, porque você não tinha uma casa, isso era muito importante para você. Ele fala, é verdade, porque eu tive que morar num quarto, blá, 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 blá. Então, isso é assim, é muito cada um. E ali ele estava mais feliz, porque ele tinha uma casinha e estava... Né? Por exemplo, eu nunca quis comprar uma casa quando eu era mais jovem mesmo, com filhos. Eu achava assim, não, eu vou morar pagando aluguel onde eu puder morar. Se eu vou comprar uma casa, vai ter que ser em Caixa-Prego. Eu não quero morar em Caixa-Prego, então eu vou alugar um apartamento num lugar que eu goste. Essa coisa existencial, né? Porque é isso aí, tem o existencialismo na França, né? Eu acho que dialoga um pouco com isso também. Sim. Quem é o próximo? Átila. Duas coisas que eu pensei. Aliás, uma delas é uma coisa que eu penso, independente do filme, que felicidade é um projeto do Novo Mundo, que não é um projeto europeu. Quer dizer, os europeus, como a Cibele disse bem, não é? Para os europeus, o desejo da felicidade, o anseio pela felicidade, ou ter a felicidade como meta, é uma ingenuidade. Quer dizer, no máximo, eles vão não muito mal. Not too bad. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem nas Américas, quer dizer, essa vontade de ser feliz. Né? Feliz como um objetivo, né? Felicidade como objetivo. E outra coisa que eu pensei muito interessante da fala do Ângelo, né? Quando ele fala da alienação do trabalho. Né? Quer dizer, então, a pessoa fazendo aquilo todo dia, sem saber para quê. Quer dizer, um produto que ele nunca tinha domínio daquele produto. Não é? Ele está sempre lidando com as partes. E isso, para ele, era uma razão da infelicidade. Não é? A infelicidade de não ter contato com o todo. Não é? Da alienação do trabalho. Não é? Eu achei muito interessante aquela fala. Era a minha favorita também. Ele tinha, inclusive, que dormir para trabalhar, né? Até o dormir fazia parte do trabalho. Do trabalho. Né? Quer falar, Glória? Eu acho que o Breno estava lá. Depois eu falo. Desculpe. Opa, desculpa, perdi.
Então, o Breno fala primeiro, depois a... Você terminou, Átila? Não, eu acho que só complementando o que a Glória disse, o próprio sono era parte do trabalho. O sono não era dele. O sono era do trabalho, que era só uma parte. Né? Mesmo o sono era fragmento. Pronto, Breno. Peraí. Tirar o Breno está no mute. Unmute all. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Oi, o Átila falou agora da felicidade como um projeto do Novo Mundo. Eu lembrei imediatamente do documentário sobre a vida do Vinícius de Moraes, né, onde foram traduzir, em alguma etapa do documentário contam que foram traduzir as letras do Vinícius para o inglês, e aí os tradutores foram confirmar um verso de alguma música, onde o Vinícius escreveu que é melhor viver do que ser feliz. E aí eles tinham colocado em inglês como é melhor viver e ser feliz. E aí o pessoal no Brasil, não foi isso que ele disse. Ele disse que é melhor viver do que ser feliz. E os americanos não entendiam. Achei... Que legal! Eu acho que é quase isso. É melhor ser alegre que ser triste. Não. Esse verso é melhor ser alegre que ser triste. É mais famoso, mas o que eles colocam no documentário do Miguel Faria Júnior é realmente essa frase usando a palavra é melhor viver. Deve ser de uma música do Vinícius que não é tão conhecida. Eu não sei qual é a música, mas eu lembro bem desse trecho do documentário. E no início, antes da gente assistir o documentário, Lília, o que você falou também, eu achei sensacional. Você gravou a sua fala? Não, porque eu estava com medo de não ter espaço, ou de, sei lá, eu queria guardar a gravação para o debate, aí eu acabei não gravando. Faz uma outra sessão só dessa fala de novo, gravando. Mas você estava falando de curiosidades de documentários e etc. Aí eu quis comentar duas coisas. Essa questão da câmera imperceptível é um dos princípios desses reality shows, né? Big Brother, etc. Depois de um tempo, a pessoa esquece que as câmeras estão ali. Eu acho que isso acontece nesse documentário que a gente viu também, né? A diferença é que 5 minutos desse documentário tem 10 vezes mais conteúdo do que 50 horas de muita coisa que passa no Big Brother, né? Mas... curiosidade sobre o documentário, tem um documentário sobre o Ginger Baker. Tinha aquela banda com Eric Clapton, né, o Cream, e o Ginger Baker era o baterista, e ele é um baterista jazzístico, tocando rock and roll, e o cara fez história, mas, enfim, ele foi morar na África do Sul, e na casa dele, na entrada, ao invés de ter uma placa do tipo... cuidado com o cachorro, tem assim, cuidado com o Mr. Baker, né? Beware of Mr. Baker. E aí teve um jornalista que quis fazer um documentário sobre ele e tal, e ele telefonou, conseguiu o contato do Ginger Baker e mentiu. Ele falou que ele era da revista Rolling Stone, não era coisa nenhuma. E aí o Ginger Baker permitiu que o cara fosse morar com ele um tempo, sei lá, semanas, meses. E no final, isso está no documentário, acho interessantíssimo. O documentário meio que termina com ele sendo agredido pelo Ginger Baker. E o Ginger Baker já, né, fragilizado por causa da idade um pouco mais avançada e tal, com a bengala assim, enfiando a bengala na cabeça dele, isso está no documentário. Então, eu acho que para a história dos documentários, não é todo documentário que o documentarista é agredido, né? Por quem ele está filmando. Exato. Mas, por exemplo, se você ver o Michael Moore, que é um cara super necessário, mas eu odeio os documentários dele, mas eu adoro a existência dele na cultura norte-americana.
E eles têm, o pessoal da esquerda nos Estados Unidos são muito ligados ao humor, que é a tentativa deles chegarem perto das pessoas, né? Mas qual que é o estilo dele? É ele ser barrado em todos os lugares, né? O que que ele faz? Ele sempre provoca uma violência contra ele e aí ele filma ele sendo vítima da parada, né? Não estão me deixando entrar, desde da General Motors, que ele é de Detroit, né? Ou no hospital, ou na... Ele sempre... É o estilo dele. É o meu fora, né? Então, até o Tiros de Combine, que eu acho que é a melhor coisa que ele fez até hoje, porque mesmo que tenha uma cena muito ruim, para você ver como às vezes a ficção supera o documentário para uma coisa atual, ele vai na casa do Charlton Heston, eu não sei se eu falei certo, que era o cara do Planeta dos Macacos e era o inimigo dos macacos. E aí o cara é da Associação Nacional de Rifles e ele defende o uso de armas. Só que ele está sofrendo de Alzheimer. Aí ai, gente, como eu falar o nome dele? Michael Moore vai na casa dele tentar falar com ele, mostrar foto de uma criança que morreu e bala perdida e lá. E o cara tá lá com Alzheimer, nem prestou atenção. Aí ele sai assim, ele não é expulso porque o cara tá com Alzheimer. O que o Tim Burton fez no mesmo ano? Chamou o Charlton Heston com Alzheimer para fazer o Macacão Mor no filme do Planeta dos Macacos, de 2003, acho. E chega e fala, põe a fala na boca do Charlton Heston. Ele é o Macacão Mor, aí manda o filho dele, na hora que ele tá lá morrendo, fala, ó, tá vendo aquela cabaça? Abre a cabaça. Aí tem uma arma e fala assim, nunca deixa os humanos usarem essa arma. A gente não pode porque a gente não tem o polegar. E ele fala, nunca deixa os humanos porque usarem isso, e nem o nosso povo, porque a arma foi a razão do extermínio da espécie deles. Pronto, botou a frase na boca do Charlton Heston, né, que foi muito melhor do que o Columbine, né? Então, uma ficção, ela faz uma coisa, que os dois fizeram a mesma coisa, né? Lidaram com um cara com Alzheimer. Mas ele é um ator, então tudo bem ele falar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquela figura de macho, né? Aí bota ele no lugar do macacão, para falar contra a arma, né? Contra o uso de armas. Muito melhor do que tiros em Columbine, no mesmo ano do massacre, né? Na escola. Quem é o próximo? Porque eu vou precisar dormir. Opa, Glória, você! Primeiro eu queria comentar, se eu entendi o que o Breno trouxe, na verdade foram muito bem dadas as bengaladas, né, na cabeça do cara que entra invadindo a privacidade do outro, né? Sem som de novo. Breno tá sem som. O Breno, mas não fui eu. Eu juro. Eu fechei o microfone porque eu acabei de falar, mas eu achei que eu poderia abrir novamente, mas eu vi que não está assim hoje. O Ginger Baker agride o cara por outros motivos que vão aparecendo na problemática da convivência ao longo das semanas. E depois que o cara sai de lá, o Ginger Baker continua achando que era um cara da revista Rolling Stones, e depois dessas filmagens, ele conseguiu entrar para a revista Rolling Stone. Olha! Aí fez uma reportagem sobre como foi morar com o Ginger Baker. O Ginger Baker sempre foi um cara explosivo. Na época do Cream, ele já não se dava com o Jack Bruce, que era o vocalista e baixista. Ele ia para o ensaio com canivete. E depois o Eric Clapton estava tentando fazer um outro conjunto depois que o Cream acabou, e o Ginger Baker meio que descobriu e apareceu sem ser convidado, e o Eric Clapton também não expulsou ele porque ficou meio intimidado, mas não queria. Ele é um cara difícil de conviver, então essas bengaladas não foram por essa mentira, não, foram pela problemática da convivência somada ao temperamento dele.
Mas de qualquer maneira me toca muito essa coisa da ética mesmo, né? Como eu entro na casa de alguém dizendo que sou outra pessoa, aí eu acho que merece as bengaladas, por mais que o cara seja insuportável, né? Mas assim, a ideia que me veio. Mas olha só, Lília, eu vou falar rápido que eu vou precisar ir. Eu estou acordado desde as 5 horas da manhã, eu estou muito cansada. E eu fiquei mesmo porque eu fiquei muito curiosa em saber como é que como é que se ia falar do filme. Primeiro que eu também fiquei, acho que principalmente pelo preâmbulo, por tudo que você trouxe, desse conhecimento técnico mesmo até, né? E da tua vibração com relação ao cinema, aos documentários, enfim. E aí para mim foi mais suportável, porque eu achei chatíssimo também. Aí, por quê? Porque aí não compreendo isso como a Celina trouxe, uma compreensão que, obviamente, que é ampliada, e aí me sensibiliza quando eu tenho essa compreensão ampliada. Eu não tenho, eu só adoro Mohan, e fiquei também muito curiosa do que ele estava fazendo no documentário, né? Mas, assim, algumas coisas que eu pensei, um momento em que eu acho que é o Mohan que faz uma interpretação quando o marido diz que ele diz alguma coisa e a mulher é essa judia que depois conta a história do sofrimento dela e que ele traz e que o Mohan diz assim, na verdade ele estava falando da impotência dele, você está vendo isso como fracasso. E a vida dela é uma coisa meio fracassada nesse sentido de ter tido uma história tão terrível, né? Então eu achei interessante também quando ele faz esse contraponto de que uma fala está sendo vista e interpretada por uma pessoa de uma maneira quanto de outra. Nisto eu encontrei a proposta do filme, que é a gente deixa a nossa escuta mais apurada, não é? Então eu achei isso interessante também. Mas assim, se não fosse por todo esse contexto, as pessoas interessadas, você com o preâmbulo, eu não teria assistido também. Eu acho que eu tinha saído fora. Mas só porque eu não tenho esse domínio da técnica e do conhecimento teórico dessa coisa do cinema mais amplamente, entende? E achei que não me tocou muito, não. Glória, o Mohan tem um texto famoso sobre cinema, de reflexão do ponto de vista sociológico sobre cinema. Não conheço. Você bota só o nome dele, cinema, sai na internet. Só estou falando que você falou que gosta dos escritos dele. Mas eu gosto dos escritos dele mais quando ele traz uma coisa mais recente, quando ele traz esse olhar sistêmico, esse olhar que compreende as coisas, todas elas interligadas, né? Porque o meu trabalho, eu sou mediadora de conflitos, então eu preciso ter essa escuta apurada e ter essa compreensão ampliada desse olhar que traz o sistema mesmo dentro, né? O contexto, que contextualiza, e nisso eu gosto dele. Mas, enfim, eu acho que é por ignorância minha. Não. O filme é para diferentes... É isso que é legal, né? Tipo, como eu falei de um conhecimento, assim, quando a gente tem 20 e poucos, aí tudo é difícil, tudo é estranho, tudo... Então a gente tem uma generosidade incrível para ver as coisas. E aí o filme, ele foi difícil para mim, mas eu me identifiquei com várias coisas, com o Angelô, que eu também pegava ônibus, mas eu também não sofria porque era a forma que eu tinha para ler os textos da faculdade. Enfim, era a hora que eu tinha para mim também, para eu poder refletir. E então o filme falou comigo de algumas de formas e de outras não falou de jeito nenhum. Eu achei longo, chato, mas algumas coisas foram muito fortes para mim. E aí depois eu fui assistindo, fui mostrando para amigos nos Estados Unidos, fui gravando para amigos de tudo quanto é lugar, e sempre com legenda em inglês, que eu tinha uma cópia da biblioteca da PUC, né? E aí eu sei que o filme foi tomando outra... Por exemplo, a moça, a italiana, eu achava que ela tinha um problema mental, porque eu não bebia, né? Então, tipo, aí depois dos meus 30 e tantos que eu comecei a beber, aí o João brinca comigo, para de beber que a sua boca já tá torta. Aí hoje eu assistindo, eu falei, nossa, minha boca deve ficar torta que nem a dela, quando eu bebo. E aí, tipo, é um olhar meu que só depois de eu começar a ter esse tipo de experiência que eu fui entender, sabe? Então, tipo, o filme cada vez é uma coisa diferente, mas ele é muito longo. O ritmo dele é muito legal porque ele pega nessa coisa. Tem horas que ele fica melancólico, que é insuportável, né? Depois dela contar a história do pai, a Marceline, vai para a festinha,
né? Tem que ir para a festinha. E aí, depois da festinha, mostra a italiana com o namorado. Então, tipo, as coisas vão melhorando, porque senão a gente não eu levanto e saio, né? Então, ele é essa coisa que, por exemplo, o Coutinho, a gente teve a sorte de conhecer também a Formagino, que era a pesquisadora dele, né, que trabalhou no Jogo de Cena. Você estava no Jogo de Cena? Não, você estava no Benzinho, no debate do Benzinho. No Jogo de Cena, ela estava lá, contou um pouco do trabalho dela com o Coutinho, mas é tão pesquisado, tão resumido, tão enxugado, e mesmo em todas as pessoas que ele entrevista, ele usa pouquíssima matéria do que ele entrevistou e metade das pessoas. Então, tipo, é muito depurado. Eu acho que esse filme, como ele foi o primeiro, né, assim, inventado, assim, né, então eu acho que eles não souberam muito editar, queriam colocar tudo, né, bota todo mundo, porque eles tinham uma relação de afeto com aquelas pessoas, né. Aí, claro, pra gente que não conhece, e aí vai a dica também para os nossos filminhos que a gente for fazer, falando do Cineclube, ou mostrando o nosso dia a dia, ou falando de qualquer coisa que a gente queira, a gente pensa, mas eu vou fazer isso para mim ou para o outro? Né? Eu gostaria de ver isso? Né? Tipo, vai ser um trabalho de espelho, na verdade, né? A gente produzir, porque a gente já está filmando agora um pouquinho, né? Então, tipo, é uma coisa da gente não ser só consumidor, porque qualquer obra de arte só existe com a pessoa que vai ver a obra, com um receptor, né? Então, a gente vai tentar ser um produtor e receptor ao mesmo tempo, né? Disso que a gente, por isso que eu achei que o filme poderia ser inspirador, porque a gente for fazer aí no nosso projetinho, né? Quem é o próximo? Posso falar? Seu Nelson, fala. Nelson. Meu pai, depois o Ricardo, depois o Zé. Mas o meu pai tá mudo. Peraí. Vamos ver se agora sai. E depois a Raquel. Ainda tá mudo, pai. Deixa eu ver. Deixa que eu acho que você tá apertando junto comigo. Unmute all. O microfone que tem no quadrinho pequeno, não serve, tem que ser filmado. Será? Não tá indo, pai. Então, vou passar para o Ricardo, depois para o Zé, depois para a Raquel, e eu vou tentando arrumar aqui para você. Oi, Ricardo, você também está no mudo. Ah, Não, tá bom, pode tirar. Pode falar. Isso, fala depois o Zé, a Eliane e depois a Raquel. Não é sala de aula, né? Quem vai falar agora? Eu. Aí a tia vai lá. Você. Tem até uma mãozinha para a gente usar também. Olha, eu achei o seguinte. O filme tem duas fases bem claras para mim. A primeira é Paris e a segunda é Saint-Tropez. Eu acho que o diretor é uma espécie de terapeuta. Ele está ouvindo as pessoas, o que elas tinham para dizer. E o documentário é um documentário experimental, mas parece que foi feito hoje em dia, só que não tem celular. Como falou o Breno, né? É um reality show, ou seja, parece que o documentário tem a linguagem moderna. Aliás, eu queria parabenizar você, que você, na sua introdução, você fez assim uma coletânea moderna de vários filmes. Então, parecia que eu estava num museu vendo uma exposição, uma colagem de filmes de diferentes visões mostradas assim bem rapidamente, né? Então, você escolheu como exemplo. Bom, continuando. Então, se você mora em Paris e não está feliz, você está com uma arquitetura no seu DNA com problema.
Quando aquelas ruas vazias, era quarentena Covid. Ela caminhando para aquelas ruas vazias de Paris, é quarentena Covid. Então é bem Praça da atual. Concórdia, né? Praça da Concórdia, aquelas ruas vazias. Né? Então, quando eles estão fazendo aquelas perguntas sobre felicidade na rua, ninguém vai se expressar realmente o que é. Só quando tem a câmera oculta, né? Então, a gente fica querendo, o espectador fica naquela expectativa que alguém vai dizer algo, como deve ser a felicidade, né? Porque ninguém ali estava dizendo que ia ser feliz. É um segredo, alguém vai dizer o segredo. Então, criou essa expectativa para mim. Alguém vai revelar algo importante sobre a felicidade. Aí essa discussão de felicidade versus trabalho maçante do dia a dia na indústria, e ter que acordar, e ter que trabalhar, aquela coisa de acordar e aguentar até às 6 horas da tarde. E aí, quando aquela angústia da cidade, né? Aí quando vai para Saint-Tropez, o que acontece? Ninguém nem pergunta o que é mais felicidade, porque a felicidade é aquilo mesmo. É você andar no sol, mergulhar na praia, aí você está lá tentando escalar, quer dizer, todos os neurônios voltados para o desafio, né? De escalar, de subir. Você não tem que questionar mais felicidade. Felicidade é aquilo mesmo. É aquela dinâmica que está acontecendo. É o desafio, mais a reunião com as pessoas e mais a conexão com os elementos, né? Sim. E hoje eles inventaram isso. Você faz yoga, você corre, você faz meditação, você mexe com sua energia do corpo, você fica feliz em qualquer lugar, até na quarentena. Então, é isso que eu tive para falar. Obrigada e seja super bem-vindo. Você, a Raquel, a Glória eu acho que já tinha entrado uma vez, o Carlos, todos eles estão vindo a primeira vez online. Pai, fala você agora, depois o Zé, depois a Raquel. Já entrou o som? Está me ouvindo? Já entrou, estamos ouvindo. Então, filha, eu não gostei do filme. A minha estupidez e ignorância... Eu já sabia que você não curte cinema francês. Exato. Mas a sua apresentação anterior foi superior ao filme. A sua didática, o seu conteúdo, a riqueza, o conhecimento que você tem me enche de orgulho. Tá? Parabéns. Agora, o filme me fez lembrar, né, um outro filme que também não tem personagem, que não tem artista, que não tem protagonista, que está bem relacionado e é indiretamente lembrado, que é a Batalha de Argel, de Gillo Pontecorvo. Nesse filme, né, um filme fortemente político, né, não tem personagem realmente. A população argelina são os personagens, né? A polícia argelina. Ator, né? Isso. Obrigado. Isso. Então, realmente é muito impressionante isso. Quer dizer, essas inovações no cinema são úteis, né? Que nem essa também que acabamos de ver. Uma coisa também que me chama a atenção, de todos os entrevistados, quando são dentro de algum ambiente, tem um caminhão de livro atrás deles. Pode reparar. Isso realmente me impressiona muito, né? Precisa ter muito tempo para ler tudo aquilo, mas parabéns. Né? O próprio operário, né, o Ângelo, né, que lembraram aqui também, ele, quando está no momento íntimo dele, ele recorre a um livro, né? Ele não tinha esses estantes que os outros apresentaram, né, cheio de livro, mas ele tem o livro dele, né? Então, realmente, isso, para mim, é muito, muito positivo, né? E de todos os grupos entrevistados, né, parece que tem uns 8 ou 9 grupos, assim, ou pessoas que estão em sala, 5 têm livros caindo pelas prateleiras, né? Então, é isso que me chamou a atenção. Mas, na minha estupidez e ignorância, não gostei do filme.
Imagina, pai. Não, nunca é obrigado a gostar do filme. A única coisa é que, como dizia a nossa amiga Celeste e Ari, que estão presos em Portugal, não conseguem voltar para o Brasil por causa enfim, do coronavírus, né? Eles faziam guerrinha de almofada quando o filme era ruim, né? Lá no SEAC, no outro cineclube. Mas eles falavam, às vezes o debate salva. Né? Então, a gente sempre vai ter essa coisa de... Porque uma coisa, eu vou agradecer todo mundo pelos elogios. Na verdade, eu vou agradecer por vocês me ouvirem, porque é a minha paixão, né? Documentário, é a minha paixão esse filme, é a minha paixão a história do cinema, pelo lado da não ficção. Então, eu vou agradecer vocês pelos elogios, mas eu agradecer principalmente por vocês me ouvirem. Né? Tipo, eu fico muito feliz de poder falar isso para vocês, que é a minha paixão mesmo, né? Então, mas é isso. E o filme tem essa coisa da metalinguagem. E ter gente lá que não gosta do filme, autorizando todo mundo que não gostou do filme também falar que não gostou do filme, né? Que é a forma mais democrática da gente poder trocar, porque cada um só tem um ponto de vista, né? O seu. E aí, então, quando a gente faz o debate, a gente acaba pegando emprestado de várias pessoas, né? Beleza. Obrigado. Então, obrigada a você. Agora, a Raquel... Ih, a Raquel saiu? Ah, que pena. Então, Zé... era o Zé mesmo, depois era a Raquel. Eliane. Deixa eu falar. Eliane, desculpa. Eu gostei do filme, mas eu achei ele um pouco arrastado e algumas horas, alguns momentos eu achei chato também. Mas eu gostei. E eu acho o seguinte, que o filme foi de 1960, mas ele poderia ser de hoje. Porque eu acho que os problemas são os mesmos. Ou seja, a pessoa que trabalha porque precisa daquele trabalho, mas não trabalha no que gosta, não vê nenhuma utilidade naquele tipo de trabalho. Então, o problema, eu acho que não é pegar uma condução, um ônibus cheio. Quando você pega um ônibus cheio, mas você vai fazer uma coisa que você gosta, que te gratifica, você nem sente aquilo. Agora, quando você pega um ônibus cheio, um metrô cheio, chega no trabalho, trabalha lá 8 horas, numa coisa que não te diz nada, um trabalho mecânico, automático. Depois você chega em casa, cansado, para dormir, para acordar no dia seguinte e fazer a mesma coisa, e isso continua até hoje. A maior parte das pessoas, o dia a dia é esse. E os outros problemas que aparecem também, que é a solidão. Isso me marcou muito no filme, o problema da solidão, da italiana e da judia também, a depressão. Então, são problemas do ser humano que continuam hoje, né? Então, alguém falou, o Ricardo falou de Saint-Tropez, porque ali era férias, saiu da rotina, né? Quando você sai daquela sua rotina, quando você quebra a rotina, aí você tem aqueles momentos que você pode ser feliz ali, né? Porque você quebrou aquilo. Mas então eu achei o filme muito atual. Agora eu. Eu adorei o filme. E aí eu tenho uma pergunta para a nossa especialista em documentários, né? Acho que para você atingir finalizar esse produto, né, passa muito pela honestidade do diretor intelectual, né? Ele saiu com um plano, ele sabia onde ele queria chegar e ele ilustrou isso com imagens, ou ele aprendeu no caminho, né? É uma dúvida que eu fico, né? Porque eu imagino que muita coisa deve ter sido jogada no lixo, muitas daquelas perguntas e respostas muitas respostas que ele obteve na rua não interessaram para contar essa história, porque no final, para mim, isso é uma obra de alguém que dirigiu, não é a obra individual ou coletiva de todos aqueles camaradas que estavam lá. Alguém montou esse negócio, alguém editou, alguém produziu um produto final. Só para ouvir seu comentário. A edição é surpreendente. Por exemplo, quando ele estava falando com a italiana pela última vez, a Sós,
o Edgar Morin, né? Ele acaba a festinha, a gente ouve a Marceline falando do campo de concentração, andando no túnel, aí muda para a festinha, ela dançando com um rapaz, a gente com uma musiquinha, e depois vai para a italiana e ele fecha a janela e silencia a música da cena anterior, a música da festinha. E ele é da italiana de dia, mas a música continua quando ele muda de cena. E aí ele fecha a janela e acaba a música, como se a música estivesse lá fora. Então isso é da montagem. E é imperceptível, mas é como se fosse assim, festinha, vamos voltar para a conversinha, né? Que eu com uns amigos, a gente costuma falar que filme de etnografia é filme de conversinha. E aí, essas coisas da montagem, claro que vai para esse profissional, mas tem o diretor que é o responsável pelo conjunto, né? Uma das coisas também, dessas coisas de lugar de fala, de reconhecimento de créditos, né? Que hoje tem sido muito importante, principalmente para as mulheres no cinema, a Marceline já fazia esse tipo de trabalho. E o Edgar Morin conhecia ela da universidade. Então, a ideia do filme é dela, não é deles. Então, o filme também é dela, não é só deles. Mas ninguém fala disso, né? Ninguém comenta. Existem artigos que defendem isso, porque ela também já tinha esse trabalho anterior de abordar as pessoas na rua e fazer esse trabalho psicossocial. Então, ela já tinha essa experiência, mas eles tinham a técnica, eles tinham o cinema. Ela não foi creditada como coautora, mas muito do filme é por causa dela também. Mesmo a gente ouvindo ela falar isso, quando o namorado dela que está sendo entrevistado, que fala que odiou o filme, né? Ela depois vai e explica que se sente culpada pelo jeito que ele está se sentindo, porque foi ela que apresentou aquelas pessoas todas, ou seja, ela é produtora do filme, né? Então, tem lá, o diretor é o cara que leva o crédito, mas é sempre um trabalho coletivo, né? Ele só vai ter a decisão estética, e que ele não sabe de tudo. Por exemplo, o Coutinho adorava falar que ele não sabia onde pôr a câmera. Que por isso que ele estava fazendo filme em palco no final da carreira. E eu acho que é mentira isso, né? Porque ele veio de uma carreira do Globo Repórter, né? E de filmes com equipamento também. É lógico, ele estudou na França. É claro que ele foi influenciado pelo cinema verdade, mas também pelo cinema direto. Mas ele falava, eu não sei onde pôr a câmera. Ele deixava meio que o acaso resolver. Para os filmes que ele fazia com equipe pequena. Depois, quando ele foi começar a fazer o Edifício Master, essa coisa dele voltar a filmar nos anos 90, nos anos 2000, ele já tinha uma equipe de pesquisa, tudo, e claro que as pessoas pensavam nesses detalhes para ele, mas ele decidia, né, o que queria ser mostrado, o que queria ser filmado, quem seria entrevistado, porque as pessoas eram entrevistadas antes do filme, e depois elas davam entrevista de novo, mas para o Coutinho, que tinha um poder de arrancar as coisas das pessoas. Um dos filmes que eu acho que vai ser muito legal para a gente nas nossas cantorias é o Canções, que foi o último dele, que a galera chora, canta, tem um cara lá que chora no meio da música, aí fala, eu lembrei da minha mãe, aí o Coutinho, mas você parou a música porque você lembrou da sua mãe? Aí ele, sua mãe morreu? Não, ela está viva. Eu só lembrei dela e me deu vontade de chorar. Né? Então, tipo, umas coisas assim que, ok, então por que você chorou? Né? Então, tem essas coisas do acaso, são geniais, assim, né? Mas que podem ser da mosquinha, imperceptível, ou pode ser daquela pessoa que provoca, né? Aquele sentimento. Existem essas duas energias, né? Te deixar à vontade porque te põe na pressão ou te deixa à vontade porque você está relaxado, né? Mas dependendo da cabeça do diretor, o montador, ele também pode, naquela hora não deu importância para aquilo e jogou aquilo fora. Eu acho que tem um corte aí, tem uma seleção de cenas para contar, para levar a gente para uma certa conclusão. Quer dizer, a gente conta muito com uma
imensa honestidade do diretor de deixar fluir e não de conduzir, né? Isso, exatamente, deixar fluir e não conduzir. Muito bem, é isso mesmo, Zé. Breno. Oi, eu lembrei, com essa questão da honestidade do diretor, quando você falou, antes de colocar o documentário, daquela questão da lágrima. Eu não sei quem falou isso exatamente. O Kielovski falou que ele não tinha mais direito de filmar lágrimas reais, por isso que ele começou a fazer ficção. Eu vi isso no livro do Zizek, que ele cita, esse cineasta, ele cita essa passagem, né? Quer dizer, já que eu vou manipular mesmo, que seja na edição, já que vai ter uma interferência, não dá para ser totalmente honesto, deixa eu filmar ficção, porque aí eu sei que eu vou querer mostrar causar tal efeito no espectador, mostrar tal coisa, então eu vou lá manipular que horas que a pessoa vai chorar, como é que vai chorar, vou exercer maior controle. E sobre aquela mulher italiana... Esse aqui? Não, esse eu não conheço. Eu vi ele falando disso naquele A Visão em Paralaxe. Eu não conheço. Mas sobre aquela mulher italiana que tá triste, nervosa, tá muito emotiva, né? Quando o cara logo antes da cena com ela acabar, ele pergunta para ela por que você só pensa em você e por que você, né, vê tudo focado em você, e ela tá ali muito mal, né? Eu lembrei de um psicólogo social, chama James Pennebaker. Esse cara trabalha com uma coisa chamada a escrita terapêutica. E ele já fez esse trabalho em universidades. E aí, a partir do trabalho dele também, um outro psicólogo fez um trabalho de escrita terapêutica com universitários em Rotterdam, lá na Universidade de Rotterdam. E aí, eles começaram com aquelas coisas... Esse Pennebaker é dos Estados Unidos, né? E tem toda essa cultura de medir tudo, quantificar tudo, colocar tudo em gráfico. E ele foi fazendo isso com o que era escrito e começou a comparar com material de literatura. E aí ele chegou lá a uma conclusão, está num livro dele sobre isso, Expressive Writing, que as pessoas, quando estão mais depressivas, etc., elas fazem isso, focam no eu. Então, os textos e as poesias e ensaios de pessoas, quando estão mais para baixo, né, tem muito mais vezes a palavra eu e autorreferência do que quando as pessoas estão melhor, estão se sentindo melhor, estão bem. Aquela coisa que o Ricardo falou, o cara tá lá em Saint-Tropez, ele tá subindo na pedra. Não é? O filme não chama Crônica de Verão? Parecia que estava todo mundo no inverno, né? Aí vai para Saint-Tropez, é verão, né? Verão de 1960. Sim, Lídia. A gente não pode esquecer que é Paris no verão, quando ficava completamente vazio, né? Então, essa sensação de quarentena é porque o verão ficava tudo fechado, tudo trancado, todo mundo saía de férias ao mesmo tempo. Então, você não tinha nem um armazém para comprar 1 quilo de arroz. Então, é isso. Olha só! E esse nome, Crônica de Verão, fica muito marcante, porque nesse momento onde todo o estímulo externo está muito reduzido, você tem que lidar com as coisas internas, né? Então, acho que tem a ver... Exato, olha! E voltando à outra questão, que é do Ângelo, não é? Quando ele fala da alienação do trabalho, não é? Que ele trabalha e não tem um produto, que ele fica só lidando com pormenores, né? Também ele fala, eu acho que é ele que fala, se eu fosse artesão ou artista, seria diferente.
Você lembra do momento que um dos personagens fala isso? Sim, sim, ele acha isso, é verdade. Porque o artesão, o artista, tem suas próprias ferramentas e faz o seu próprio produto, né? Quer dizer, então ele tem uma relação com o fazer muito diferente, né? Carlos, boa noite. Eu não dei boa noite para você. Oi, tudo bem? Estou ouvindo vocês aí, estou gostando muito. Viu? Gostei muito do que você disse. Fala também, você gostou, você conseguiu pegar o filme todo, né? Eu peguei o filme todo, Lília. O filme todo, eu escutei as falas aí de todos, né? E eu achei um pouquinho arrastado o filme. E um pouquinho chato, mas ele fala a respeito de linguagem, né? E de expressão de linguagem, né? Quer dizer, como a gente se comporta diante de determinadas perguntas e diante de um observador, né? E se aquele observador está gravando, está registrando aquilo, né? Então é muito difícil, às vezes, a câmera, muitas vezes, ela faz isso, né? O registro faz com que você se comporte de forma diferente, né? Isso é muito comum. E a gente tenta entender o que é isso, né? É a questão da representação e você tá em fala plena ou não, compreendeu? Então isso é muito confuso sempre, é muito confuso, né? E leva a gente a entender e tentar pensar quanto a gente representa, né? Diante dos outros e diante de uma câmera, né? É um filme interessante, sobre esse aspecto. Mas eu achei um filme arrastado, difícil de entender, sabe? Filme francês da década de 60, né? Isso. Exatamente, que é a explosão de invenção de linguagens, né? Sim, e tudo ligado a essa tecnologia que veio da guerra, né? Aí, então, tipo, tecnologia que ajuda o cinema a poder ser mais real, né? Porque sempre foi a ambição, até da ficção, como do documentário, é sempre criar a maior ilusão de realidade, né? Então, tipo, essas tecnologias ajudaram tanto para o pessoal da Nouvelle Vague, né, que também contemporâneo, né, como o pessoal aí do cinema verdade também, né? Eu vejo muitas vezes como trabalhos em fotografia, quando você usa uma teleobjetiva para fazer uma fotografia. Quer dizer, o observador ele não percebe a câmera. Por isso que determinados fotógrafos eles conseguem determinados efeitos que a gente não consegue com a proximidade. Né? A teleobjetiva faz isso, né? Quer dizer, o distanciamento e a não percepção faz com que você seja mais espontâneo e isso consiga ser registrado, tanto em cinema como em fotografia. Agora, a noção da presença do outro, essa é uma coisa muito complexa, faz com que nós nos comportemos de forma diferente. Isso é confuso para a gente mesmo, né? E eu acho que o filme tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso, em grande parte dele, né? Enfim. É verdade. Obrigada, Vera. Então, só duas coisinhas. Uma que eu depois fiquei pensando, a situação que o Ricardo falou, de Paris e de Saint-Tropez, né? Tive a mesma percepção, mas eu tive uma ideia de que essa questão também do contato com a natureza, né? Que Paris, ela não tem muita natureza, ela é bonita, tem prédios bonitos, mas não tem aquela coisa da natureza, né? Aquilo tudo plano, eles estão ali naquela vida e tal. Quando eles chegam na natureza, o mar, o sol, as crianças, tudo, aquilo tudo, assim, há como que uma sensação de felicidade. Não precisa ser dito o que é felicidade, o que não é felicidade. Eu tive essa impressão também. E no final do filme, ele falou uma coisa que para mim ficou assim meio... Eu fiquei com uma impressão, eu não sei o que vocês acharam. Ele fala assim, não, ele quis colocar uma situação em que as pessoas de vidas tão diferentes, realidades tão diferentes, além de falar sobre a sua vida, elas pudessem se encontrar, dialogar, fazer uma amizade. Ele disse isso mais ou menos, né? Que ele tinha pretendido criar uma amizade, um amor, uma empatia entre as pessoas.
e que no final ele ficou meio chocado, assim, porque um não gostou do jeito do outro, e nem todo mundo teve essa reação que ele esperava, né? E eu não sei, isso foi o que eu entendi. E nessa coisa que todo mundo fala, não, o filme é meio arrastado, é porque eu acho que assim, o Lohan não é um cineasta, ele é um cientista político, social político. Então, o Gerrouche vai fazer um filme para ele, a pedido dele, né? Ele fez meio que um trabalho sociológico, assim, acho que não teve tanta essa preocupação de fazer um filme que ficasse atraente para um público. Acho que a ideia dele é assim, é fazer o trabalho dele, filmar o trabalho dele, o trabalho sociológico dele, sociopolítico. Foi essa a impressão. Eu não sei se as pessoas viram a mesma coisa. Ele diz mais ou menos isso no final, né? Que ele quis criar uma empatia das pessoas, uma amizade, que elas pudessem sair da sua solidão, daquela vida chata, enfim. E depois não foi tanto isso o resultado, né? Zé? O Zé que vai ficar falando. Opa, você... eu tô tirando você do monte, não foi eu. Pronto. Não, eu só queria me despedir. Boa noite, gente. Valeu, foi muito bom, Lília. Obrigada, Zé. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, Lília. Boa noite. Tchau, Eliane. Obrigada. Beijo. Eu vou também aproveitar e eu vou chegar. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima e obrigado. Obrigada, Ricardo. Seja bem-vindo. Olha, eu também vou. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Beijo, Áquila. Boa noite. Você deu uma masterclass. Show, masterclass. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo, boa noite. Lília, também eu estou indo. Carlos, brigadão. Vamos assistir seu filme beijo. semana que vem, hein? Qual filme? O da Marmota. O Dia da Marmota. Isso! Esse filme é muito legal. É uma comédia de vez em quando, Lília. Já vi várias vezes. Eu já tenho esse filme. É muito bom, esse filme é bom demais. Pois é. É bom, né? Não, e vai Eu dar um lembro super bem dele. debate. E a Tiana lembrou do Buñuel, o Anjo Exterminador, que as pessoas não podiam sair do lugar, né? E no da Marmota, ele é que não sai do dia, né? Todo dia é o mesmo dia. Vai ser muito legal. Lília, então... Opa! Comentar. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão, Carlos. Tchau, Lília. Não, deixa ele fazer o comentário. Então tá bom. Fala, Breno. O filme é meio arrastado porque ele não tinha preocupação em fazer um filme atraente para as pessoas, mas exatamente, eu também. O quanto dessa sensação de filme arrastado para a gente em 2020 já não é por causa da velocidade das mídias atuais e celular e tudo picotado também. A gente acaba entrando nisso inevitavelmente. Tanto que, por exemplo, no podcast, quando você vai editar, é mais simples do que, claro, porque a imagem é uma linha e o som é outra linha. Então, no podcast, você só tem uma linha, né? E aí, tudo que é redondinho, você já vai apagando pela imagem do redondinho na onda. Aquilo do nosso discurso. Quando a gente vai respirando. Aí, então, você já vai apagando aquilo. E no podcast fica perfeito. Mas aí na imagem você quer fazer a mesma coisa. Aí a pessoa parece que está tendo um ataque epilético, assim, né? Que aí fica toda hora cortadinho, assim, porque a gente não aceita mais esse... Qualquer vídeo que eu vejo no YouTube, eu ponho em velocidade 2. Pode até ser em inglês, eu ponho 1,5, né? Para não perder coisa, assim, né? Mas eu ponho na velocidade 2. Algum de vocês já assistiu aquele blockbuster e tal, aquele Transformers, dos carros que viram robôs e não sei o que? Sim. Eu não assisti tudo, mas assisti partes. Uma vez, eu não consegui ver, tava
tava o começo do filme, eu não consegui, é muito rápido. E depois eu não consegui porque eu achei muito ruim, mas o começo do filme mesmo, rápido demais, o negócio faz mal. Aí você pega o desenho do Bambi, da Disney, desenho da Branca de Neve, sei lá, são 5 minutos de abertura com os créditos e trilha sonora, paisagem passando. Vai botar isso para uma criança ver hoje? Nossa, não, ela vai dormir, né? Isso. Mas como é que fala? Tem uma palavra para isso, mas é um estímulo. Disrupção. Como? Disrupção, raciocínio disruptivo. Isso, tem um chamado raciocínio linear, né? que é uma narrativa, por exemplo, você lê um livro-texto, ou vê um filme que faz sentido, e o entendimento disruptivo, né? Tem psicólogos que falam, Nina, que determinadas gerações, não a minha geração, nem a sua, mas as mais novas, que estão em torno de 15, 20 anos, têm um raciocínio disruptivo. Elas entendem a coisa em frames. É complicado. É complicado. E a gente não entende o que eles entendem da mesma forma, né? Acho que é isso que ele tá comentando a respeito. É isso mesmo. Sabe? Eles entendem de um jeito disruptivo, mas o quanto que eles não... Quanto que se ganha e quanto que se perde. Se perde, né? Complicado. Se perde muita coisa, né? Se perde muita coisa, né? É isso aí, gente. É isso aí. Então tá bom. Obrigado a todos. Satisfação vê-los. Um beijo. Até o próximo Obrigada encontro, a então. Um vocês. beijão, Lília. Breno. Beijão, ainda aí, eu acho que estão dando tchau. Acho que a Vera tem uma mãozinha ali. E o seu pai ali que tá. Que é o seu pai. Isso, meu pai. Pois é, isso aí, meu caro. Tchau, gente. Uma boa Beijo, noite a todos. pessoal. Brigadão, hein? Brigadão mesmo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. E, Lília, essa fala inicial de hoje, grava de novo, manda, faz uma aula sobre isso, vende essa aula na internet, essa fala inicial aí, realmente... Imagina, brigadão mesmo, Breno. Eu vou mandar um e-mail com todos os links e dois textos. Do João Moreira Salles, sobre o real, né? E o outro é um manifesto do Herzog que ele detona o cinema verdade. Aí você fala, como assim alguém pode fazer isso? Mas ele é um cineasta dos anos 70, 80, 90, e ele não faz só documentário, né? E os documentários dele são muito loucos. Por exemplo, ele entrevista uma galera que trabalha na NASA, e aí eles vão para o espaço, e aí ele depois entrevista a galera que eles voltaram muito velhos do espaço. Só que ele faz esse filme na década de 80, no final da década de 70. E as pessoas não tinham muita noção. Então ele faz como se fosse uma coisa, olha, quem foi nessa viagem voltou mais velho, né? Claro que ele não fez isso. Ele demorou uns anos para filmar e não falou que não foi o ano seguinte que as pessoas voltaram mais velhas, né? Mas ele faz isso, mas só no final. Eu estou contando isso porque esse filme é impossível de achar. Mas aí ele vai no final e fala, obrigado, NASA, pelo senso de poesia. Legal. Porque ele pode fazer essa mentirinha, né? Brincadeira. E você está falando do Herzog que fez o Grizzly Man? Ele? Exatamente, Homem-Urso, que é genial esse documentário. Não é incrível? E assim, o cara é incrível, né? Que figura é aquela, né? Exatamente, ele fala, eu me interesso por esse louco enquanto documentarista, porque ele vivia com os ursos e acaba sendo devorado pelos ursos e ainda grava, né? Tipo, muito louco, né? Muito. Beleza, Lília. Brigadão, pessoal. Beijo. Amanhã tem o Praça Operária Valparaíso, hein, pai? Você que pediu e a Vera também. Falou. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Agora eu vou ver como é que eu salvo. Vous venez de vous voir sur l'écran. Edgar et moi, nous voudrions connaître votre avis. Je croyais que le spectateur allait aimer
les personnages que j'aimais. Bon, autrement dit, nous avons voulu faire un film d'amour et on aboutit à une sorte de film d'indifférence. Mais en tout cas, dans lequel, non pas d'indifférence, un film les gens de réaction, et de réaction qui n'est pas forcément une réaction sympathique. C'est la difficulté de communiquer quelque chose. Nous sommes dans le bain. Est-ce que vous êtes heureux?